Olá, eu sou a Letícia de Oliveira Gago Ramos de Souza, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Estou fazendo a disciplina Novos Métodos de Tomada de Decisão com os professores Carlos Francisco e Simões Gomes e Marcos dos Santos. E hoje eu vou apresentar um artigo, Análise das Políticas de Combate à Covid-19, uma comparação dos métodos TOPSIS e TOPSIS-2NE, dos autores Jonatas Vinícius Gonzaga Alves Araújo e Delbrando Ferreira Rodrigues, Carlos Francisco Simões Gomes e Marcos dos Santos. Bem, agora eu vou falar sobre a introdução. Com a Covid-19, pode-se visualizar a importância da tomada de decisão, já que, neste caso, essas decisões trazem consequências na economia do país e principalmente a perda de vidas. Alguns autores escreveram sobre o assunto, onde em um desses trabalhos foi utilizado o método de apoio à tomada de decisão multicritério TOPSIS tradicional. O objetivo do artigo foi mostrar que a nova técnica que os autores utilizaram tem o poder de refinar os resultados, trazendo conclusões mais assertivas e seguras. Eles vão comparar, o método TOPSIS tradicional com o método TOPSIS-2NE que eles utilizaram nesse artigo. Agora eu vou falar sobre a metodologia do trabalho. Foram analisadas 11 alternativas de isolamento: 0% de isolamento, 10% de isolamento, 20% de isolamento, 30% de isolamento, 40% de isolamento, 50% de isolamento, 60% de isolamento, 70% de isolamento, 80% de isolamento, 90% de isolamento ou 100% de isolamento. E 6 critérios, que são esses que estão aqui embaixo: percentual máximo de infectados, percentual máximo de mortos, percentual máximo de internações hospitalares, casos não tão graves, percentual máximo de internações em UTI, unidades de tratamento intensivo, que serão utilizados para os casos mais graves, variação do PIB em porcentagem, ou a riqueza de pessoas físicas, variações do PIB de negócios, pessoas jurídicas, ou do PIB governamental, em porcentagem, os quais foram retirados da Covid-ABS, pacote que permite a criação de diferentes cenários epidemiológicos e econômicos, e tiveram a sua importância medida por 2 especialistas. Essa metodologia, essas alternativas e critérios, elas já foram retiradas de um outro artigo que utilizou o TOPSIS, e agora vai ser comparado com o TOPSIS-2NE. O método TOPSIS-2NE, ele é uma evolução do TOPSIS, e o início dele é igual, né? Então, o primeiro passo é a construção da matriz de decisão, que se dá com a construção de uma matriz de decisão M vezes N, sendo M as alternativas e N os critérios de avaliação, o que já foi falado quais eram no slide anterior. O segundo passo é o cálculo da matriz normalizada, que pode ser realizada de várias maneiras, mas no método TOPSIS é mais comum o uso da normalização linear, que se dá através dessa fórmula que vocês estão olhando aí. Isso acontece por quê? Porque os critérios, normalmente, eles são colocados com medidas diferentes, né? Então, você tem que transformar em uma única medida. Se tiver em reais, outro pode estar em peso, outra quantidade de pessoas, enfim. Então, você está transformando em uma única medida. Agora, vamos para o terceiro passo: o cálculo da matriz com os pesos. Realiza-se a multiplicação da matriz normalizada pelos pesos dos critérios correspondentes. Obtém-se a determinação dos pesos através da compreensão do valor do decisor ou de um grupo de decisores. Nesse caso desse artigo, foram escolhidos 2 especialistas que atribuíram esses pesos. Utilizou essa primeira fórmula, sendo o peso do atributo ou critério essa segunda fórmula que vocês estão vendo aí.
Agora eu vou falar do quarto passo, a identificação da solução ideal, PIS, e da solução não ideal, o NIS. Nesta fase, designa-se os melhores níveis que caracterizam a solução ideal para cada um dos critérios considerados. Opera-se da mesma forma em relação aos piores níveis, que correspondem à solução não ideal, e são empregadas as equações destacadas aí na tela. O que seria a solução ideal e a solução não ideal? Depende de cada critério, né? Se você vai analisar a quantidade de pessoas infectadas, você quer que sejam quanto menor, melhor, né? E essa seria a solução ideal, quanto menor, melhor. E a não ideal, ao contrário, seria quanto maior, pior, né? E se você quer saber da renda da população nessa parte de Covid, quanto maior, melhor. A solução ideal seria a maior quantidade, né, o maior número de renda. E a não ideal, menor. O quinto passo é o cálculo das distâncias entre a solução ideal positiva e cada alternativa, D+, e situação ideal negativa e cada alternativa, D-. Determina-se a medida de separação para cada alternativa em referência à solução ideal e não ideal. Calcula-se as distâncias euclidianas entre cada alternativa e solução ideal positiva, D+, e a solução não ideal, D-. E a gente vai utilizar essas duas fórmulas que estão aí na tela. O sexto passo é o cálculo da similaridade para a posição ideal positiva, ou seja, alcança-se o coeficiente C, ou resposta da aproximação da situação ideal, C, e a definição da ordenação das alternativas, utilizando esse cálculo que vocês estão vendo na tela. Bom, até agora nós vimos a metodologia do TOPSIS, né? E agora nós vamos entrar no TOPSIS 2NE, que é a continuação, que é a evolução, como já havia falado, do TOPSIS, né? O TOPSIS 2NE, diferentemente do método TOPSIS tradicional, ele realiza duas normalizações e utiliza a distância elíptica e não mais a distância euclidiana. O método utiliza os métodos de normalização apresentados nessa tabela que vocês estão vendo aí na tela. Agora, nesse slide, a gente tem as fórmulas, né, que vão levar a gente a descobrir a distância elíptica, né? A gente vai começar com essa última fórmula, que é da hipotenusa, depois vai subir para essa fórmula do meio, né, para achar a excentricidade elíptica, e depois vai achar a distância elíptica com essa primeira fórmula maior. Bem, agora eu vou começar a apresentar os resultados. Esses resultados que foram colocados aí, eles são de outro artigo que eu já havia mencionado, que é o de TOPSIS, né, que depois vai ser comparado com os resultados do TOPSIS 2NE. Né? Aqui na primeira coluna a gente pode ver os cenários que eu já havia mencionado, que são as porcentagens de isolamento, e a linha que são os critérios, tá? E nesse segundo quadradinho aí são os pesos que os dois especialistas foram dando para cada critério, tá bom? Nesses slides a gente vai abordar os resultados, né? Essa tabela mostra os resultados referentes ao artigo que foi mencionado, o TOPSIS, que utilizou o TOPSIS, né? E esse quadro, ele já está uma matriz normalizada, ponderada, juntamente com soluções ideais e não ideais, que vocês podem identificar nessas duas últimas linhas, né? E o ranqueamento obtido, que é essa ordem aí no final, essa última coluna, né? Que deu como a melhor alternativa esse UA10, que é 90% de isolamento, tá? Essa última tabela, ela mostra a solução da primeira e da segunda normalização, né? Com o ranqueamento das alternativas, né? De normalização da soma ideal, média ideal, soma não ideal e média não ideal do TOPSIS 2NE, né? Vocês podem conferir aí que as alternativas e os rankings, eles deram diferente
do TOPSIS, né, tradicional. Agora, para concluir, né, os autores colocam que o método TOPSIS 2NE apresentou ser capaz de auxiliar o tomador de decisão a atingir um resultado mais satisfatório na decisão do que o TOPSIS, né, conduzindo o usuário a uma decisão mais assertiva e ideal. Ele possui uma possibilidade de análise mais otimizada que o TOPSIS tradicional. O TOPSIS 2NE, quando comparado ao TOPSIS tradicional, demonstrou resultados agrupados, já o TOPSIS mostrou resultados dispersos, indicando alternativas compensatórias, comprovando que uma maior eficácia ocorre no TOPSIS 2NE.